Olá a todos e a todas, eu me chamo Thaís Pinheiro Borges da Silva e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Produção e Qualidade dos Pintos em Incubações com Temperaturas Altas e Baixas. A fase de incubação, ela é subdividida em fase inicial, fase intermediária e fase final, e a fase intermediária, ela é um momento bastante crítico, tendo em vista em que, nesse momento, os anexos embrionários estão todos desenvolvidos e ocorre o aumento da taxa metabólica do embrião, bem como o aumento da produção de calor, assim, havendo a aceleração do desenvolvimento embrionário. E oscilações na temperatura embrionária, nesse momento, pode interferir diretamente o rendimento de todo o processo, porque, para manter ou dissipar calor, mudanças nas taxas respiratórias e metabólicas serão feitas pelos embriões e, assim, podendo ter interferência nos parâmetros de incubação. A partir disso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar se variações na temperatura da casca do ovo, acima ou abaixo do recomendado na fase intermediária, afetam o rendimento de incubação e a qualidade do pinto. Dos 2.464 ovos de um mesmo lote de matrizes, foram selecionados e acondicionados em 4 incubadoras de estágio único, com cada incubadora tendo 7 sensores de temperatura da casca. Do período inicial de incubação, a umidade relativa e a temperatura de incubação foi mantida como padrão, e na fase intermediária houveram mudanças na temperatura da casca do ovo de acordo com os tratamentos. No 18º dia de incubação, houve a transferência do ovo para bandejas de nascimento e a partir de 468 horas de incubação, houveram retiradas dos pintinhos nascidos a cada 12 horas. Os tratamentos da temperatura da casca do ovo, então, foram 4, onde tivemos o tratamento controle, onde os ovos tiveram temperatura padrão da casca durante toda a incubação, e os demais tratamentos houveram diferenças na temperatura da casca do ovo, de acordo com durante a fase intermediária, de acordo com o tratamento, onde tivemos tratamento de temperatura baixa, com 36,7, tratamento de temperatura alta, com 38,9, e temperatura muito alta, de 39,4, durante a fase intermediária de incubação. As variáveis de rendimento de incubação analisadas foram perda de peso, mortalidade inicial, intermediária, tardia, taxa de bicados, fertilidade e de pintos refugos, bem como a taxa de eclosão total sobre ovos férteis e a taxa de fertilidade. Sobre as qualidades dos pintinhos, no dia 8, 18 e na eclosão, 14 pintos ou embriões de cada tratamento foram pesados, tiveram seus ovos retirados e pesados, onde também foi pesado o peso do corpo sem o saco vitelino e a gema residual. Foi aferida também o comprimento do pintinho e o score de umbigo. O experimento foi inteiramente casualizado, onde tivemos o teste de Tucker para comparação de médias significativas e também fizemos análise de regressão do programa SAIS 9.2. Todos os protocolos experimentais estão de acordo com o Comitê de Ética de Utilização de Animais da UFBA, protocolo 2217. Como resultados, para parâmetros de incubação, a taxa de fertilidade e de mortalidade inicial não foram afetadas, o que era esperado, e mostra que os tratamentos estavam homogêneos. Para a perda de peso do ovo, houve um aumento da perda de peso com o aumento da temperatura da casca. Já para a eclodibilidade, houve uma diminuição da eclodibilidade em todos os tratamentos com variação de temperatura, destacando para o tratamento de temperatura muito alta, em que teve-se o maior impacto negativo na eclodibilidade. Já para a mortalidade intermediária, podemos observar também que ela foi aumentada em todas as variações de temperatura, e destacando que a temperatura muito alta e a temperatura baixa tiveram aí parâmetros semelhantes significativamente.
Para a mortalidade tardia, taxa de bicados mais mortalidade tardia, mortalidade total e refugos, houveram aí um aumento nessas características com as variações de temperatura, destacando para a temperatura baixa sendo pior do que o tratamento de temperatura alta, exceto no parâmetro de taxa de bicados mortos, onde temperatura baixa e temperatura alta foram semelhantes. Então, a perda de peso dos ovos, ela ocorre durante a incubação, onde há a formação da câmara de ar, que é importante para a respiração pulmonar do embrião. E assim, um aumento da temperatura modificou a pressão de vapor de água, aumentando a evaporação e a perda de peso dos ovos durante a incubação. A mortalidade intermediária foi afetada igualmente pela temperatura baixa e pela temperatura muito alta, e a mortalidade tardia foi muito mais impactada pela temperatura muito alta. E a gente pode inferir que nesse momento o metabolismo do pintinho está muito acelerado, onde o aporte de oxigênio aumenta e ocorre a oxidação dos lipídios, havendo um aumento do desenvolvimento embrionário. E na fase final, esses embriões eles se tornam muito mais sensíveis por conta do aumento da demanda de oxigênio e da baixa capacidade de aporte de oxigênio para esses embriões. Assim ocorre uma mudança no metabolismo, onde a energia também acaba sendo formada a partir de via metabólica anaeróbica, assim diminuindo o desenvolvimento embrionário, e aumentos na temperatura impactam em toda essa cadeia, impactando também na taxa de refugos. Sobre pintos bicados, a temperatura alta e muito alta aumentou a exigência energética e com a diminuição do aporte de oxigênio, houve aí então a diminuição das reservas de glicogênio para a eclosão, bem como também a diminuição do desenvolvimento do músculo de nascimento. Assim, afetando o número de bicados quando a gente aumenta a temperatura. Já com a temperatura baixa, ocorre uma outra via que afeta os bicados, onde temos o aumento do tempo de incubação, pois o metabolismo desses pintinhos está mais lento, a incubação ela passa a ser mais longa e essas reservas para o nascimento também acabam sendo bem utilizadas, né? Além do necessário. A duração da incubação, então, ela foi aumentada com o aumento da temperatura da casca, no entanto, as retiradas dos pintinhos foram iguais para todos os tratamentos, de 12 em 12 horas, e isso não afetou os resultados. Assim, a gente pode perceber que a temperatura da casca muito alta foi mais prejudicial para todas as características, seguida pela temperatura baixa, que promoveu resultados piores do que a temperatura alta. Sobre os resultados de qualidade de pintinhos, podemos perceber que as temperaturas altas diminuíram o peso do pinto, bem como variações da temperatura de incubação trouxeram impactos negativos do peso do corpo sem o saco vitelino, destacando para a temperatura da casca muito alta, que teve um impacto muito maior. Isso também foi seguido para a diminuição da qualidade do umbigo. Então, os scores de umbigos aumentaram para as variações de temperatura e sendo muito maior no tratamento de temperatura muito alta. Sobre o peso dos órgãos, o estômago e o pâncreas não foram afetados significativamente pelas variações e o peso do coração reduziu com o aumento da temperatura na fase intermediária de incubação. O fígado e os pulmões foram afetados negativamente pelo aumento das temperaturas, e bem como o intestino e bursa, que foram também afetados pelo aumento da temperatura, sendo que a temperatura muito alta
trouxe um impacto maior. O baço também foi afetado, onde tivemos menores pesos de baços para as temperaturas muito alta e alta. O parâmetro do corpo, do peso do corpo sem o saco vitelino, já foi falado, mas eu trouxe aqui a figura 2, que mostra que houver uma semelhança em relação ao parâmetro de saco vitelino residual. Então, os pintinhos que tiveram menores pesos do corpo sem o saco vitelino tiveram maiores pesos do saco vitelino residual. E foi diferente em todas as variações, esses parâmetros foram afetados por todas as variações de temperatura, sendo mais afetados pelas temperaturas muito altas. O comprimento do pintinho foi menor também, foi diminuído pelas variações de temperatura, onde tivemos um menor comprimento do pintinho por temperatura muito alta. Então, as altas temperaturas, elas diminuem o peso e tanto temperatura baixa e alta diminui o peso do corpo sem o saco vitelino e aumenta o saco vitelino residual. Tudo isso também está de acordo com as mudanças no metabolismo que ocorrem nesses pintos durante essas fases e a diminuição das reservas de glicogênio e aumento do catabolismo dos aminoácidos dos músculos promovidos por essas variações de temperatura. A temperatura da casca do ovo, ela afeta diretamente a eficiência da utilização dos nutrientes da gema, pois afeta diretamente a membrana cariolentoide e a membrana do saco vitelino. O comprimento do pintinho, então, foi alterado e com a diminuição do comprimento, ela é reflexo da diminuição do desenvolvimento, né? E assim também houve a piora do score de umbigo. O comprimento ele tem correlação direta com o peso ao abate. Então é um parâmetro de qualidade muito importante. Quanto menor for o comprimento do pintinho no seu nascimento, menor vai ser o peso dessa ave lá durante o abate. O score de umbigo ele está diretamente relacionado com a interiorização do saco vitelino residual, que também podem trazer impactos no ganho de peso durante a fase de criação. Sobre os órgãos, o coração, com o aumento da temperatura, a temperatura ela afeta diretamente as células musculares, fazendo com que elas não consigam se multiplicar muito mais, com o aumento da temperatura, fazendo com que haja diminuição do peso do coração em aumentos de temperatura da casca do ovo. O fígado e o intestino, eles estão diretamente relacionados com reserva de glicogênio e a interiorização e a utilização da gema. Então, diminuição de fígados e intestinos estão de acordo aí com a diminuição de reservas de glicogênio dos pintinhos. Baço e buça, faltou energia para a manutenção do sistema imune, que é sensível também a aumentos de temperatura, sendo com que a temperatura baixa também trouxe um impacto negativo no caso do baço. E os pulmões, eles estão diretamente relacionados com o metabolismo e utilização da gema. E o peso do pulmão pode prejudicar a formação de todos os outros órgãos, exceto o estômago e o pâncreas. Então, como considerações finais, a utilização de temperatura da casca do ovo abaixo ou acima da temperatura padrão, na fase intermediária, afetaram todas as variáveis analisadas. A temperatura muito alta foi muito mais prejudicial para o rendimento de incubação, porém é importante observar que a temperatura baixa também apresentou um efeito bastante negativo, provocando danos maiores do que a temperatura alta para essas características. A elevação da temperatura acima da temperatura controle promove piores resultados, alterando os parâmetros de qualidade e de incubação. Como conclusão, eu trouxe que variações na temperatura da casca
para cima ou para baixo, durante a fase intermediária da embriogênese, prejudicam o rendimento de incubação e a qualidade dos pintinhos. Obrigada.